Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhes derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignou-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Bom, a gente vê que no texto, Jesus, ele estava com os discípulos, né? Quem são os discípulos? Aquele que ele escolheu, né, para a caminhada, para ensinar, né, e deixar ali o ensino do que deveria ser feito quando ele já não estivesse. E assim ele, né, nos textos anteriores, ele já vem premeditando sua morte, né? Porém os discípulos não entendiam, né? Porque Deus ocultou isso deles. Mas Jesus avisou. Por quê? Porque Deus não faz nada sem avisar. Ele sempre avisa, né? Cabe a nós estar ou não atento a ouvir o que Deus está falando, né? O que acontece aqui é que quando chega essa mulher, né, Maria, com o vaso de alabastro com perfume muito caro, né? Bálsamo naquele tempo era um ano de salário, né? Custava 300 denários, se eu não me engano, e era equivalente a um ano de salário. Quem é que amava tanto a Jesus? Jesus! Naquele tempo, que não, nem todos o viam como o Filho de Deus, mas quem é que reconhecia ele de tamanha forma a ponto de entregar o seu melhor? Porque aquela mulher que derramou sobre ele um perfume muito caro que custava um ano de salário, ela provou que não tem nada mais importante na vida dela do que Jesus. Porque naquele tempo esse perfume era muito caro. Era um absurdo ao olhar de qualquer um aquilo que ela estava fazendo. Mas ela sabe por que ela estava fazendo aquilo. Porque ela reconhecia Jesus como Filho de Deus e como a pessoa mais importante da vida dela. Então ela entregou o melhor dela. Ela entregou o melhor. Mas os discípulos vendo aquela situação, né? Começaram a resmungar. Como assim? Esse perfume é muito caro. Esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres, sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Só que a verdade não é essa. A verdade é que muitas pessoas ao nosso redor, elas não têm a capacidade de se esforçar para dar o melhor para Deus. Elas não fazem por onde, né, dar o seu melhor para Deus e querem falar de quem está dando o seu melhor, né? Então, quando os discípulos falam assim, eles veem aquela situação e se indignam, por quê? Porque eles reconhecem dentro deles que eles não têm capacidade de dar o melhor para Deus e se indignam porque vem alguém dando o melhor. Vem aquela pessoa dando o melhor. E esse é o momento daquela pessoa que ela não dá o melhor dela para Deus, mas quando ela vê alguém dando o melhor, ela acha ruim, ela reclama,
E ela ainda usa pretexto para dar uma desculpa o porquê de estar reclamando. Não, é porque esse dinheiro podia ter sido vendido e ter dado aos pobres. Aí a palavra diz assim: mas Jesus, sabendo disto, ou seja, Jesus tinha a sabedoria de Deus, ele era o filho de Deus, ele entendia muito bem o que estava acontecendo ali, dentro do coração daqueles discípulos, em meio àquela situação, aí ele responde a desculpa dos discípulos, né? Então ele fala assim: olha, porque vocês estão molestando, ou seja, reclamando, querendo criar um caso sobre essa mulher. Ela praticou uma boa ação comigo, para mim, para comigo. Entendeu? Jesus entendeu o que eles estavam, o que tinha por trás do coração deles, né? E por isso Jesus responde assim: por que molestais esta mulher? Por que vocês estão, né, querendo escandalizar o que ela está fazendo? Por que vocês estão querendo falar, denigrir ela pela atitude dela para comigo? Aí ele fala: ela praticou uma boa ação para comigo. Aí ele responde a desculpa dos discípulos, porque os pobres sempre tendes convosco. Ó, deixa eu responder a pergunta, a desculpa de vocês, né? Traduzindo aqui Jesus, deixa eu responder a desculpa de vocês, tá? Porque vocês sempre têm os pobres com vocês, mas a mim nem sempre tendes. Jesus estava respondendo a desculpinha deles, falando assim: olha, porque vocês sempre tem os pobres lá com vocês aí, ó. Todo dia vocês vocês andam, desde que vocês nasceram, os pobres sempre estiveram aí. Será que durante esse tempo todinho da vida vocês não puderam fazer boas ações? Agora vocês têm que reclamar da boa ação que ela está fazendo a mim, dizer que ela deveria estar fazendo isso aos pobres, que o que ela está fazendo para mim deveria estar sendo feito, está sendo vendido para ser feito aos pobres. Vocês mesmos podem fazer. Vocês podem ter feito antes, hoje e daqui para frente, porque o pobre vai sempre estar por aí para vocês fazer, não exatamente o pobre, mas momentos, né, em que de pessoas que necessitam de uma boa ação. Então Jesus que dizia assim: olha, vocês terão sempre oportunidade para favorecer o menos favorecido. Vocês terão sempre oportunidade para fazer a boa obra, se é isso que vocês estão querendo, né, dar como desculpa, né? Porque vocês sempre têm os pobres com vocês. Vocês sempre têm as oportunidades de fazer boas obras. Mas a mim nem sempre tendes. Ou seja, eu tô aqui, mas é por um breve momento. Porque ele já vinha anteriormente premeditando sua morte. E essa foi mais uma situação onde ele deixou claro ali, ó, porque a mim vocês nem sempre terão. Eu tô aqui hoje, mas amanhã eu não vou estar aqui com vocês, aqui na terra, caminhando com vocês aqui na terra, em carne, né? E aí ele fala, porque a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Ou seja, mais uma vez Jesus ali deixando claro que ele seria morto.
Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, a atitude dela, que foi a melhor, né? Aqui no final, quando ele fala, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. Querendo dizer o quê? Que a atitude dela foi uma atitude de verdadeiramente reconhecer a grandeza de Jesus, o Filho do Deus vivo. Ela reconheceu a grandeza de Jesus, como nenhum outro ali reconheceu até aquele momento. Por isso ele deixou claro, em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Porque ele já tinha avisado, ele já vinha avisando que ele ia morrer. Então ele deixou claro que até aquela situação ali foi algo que já estava sido preparado para a morte dele. Porque no versículo 12 ele fala: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ele está deixando claro que até aquilo ali era uma forma de deixar claro que o que estava por vir já estava sendo preparado. O rei estava sendo preparado para ser entregue. Então a moça levou até ele o melhor que podia levar para perfumá-lo para antes da morte dele e ali o fez. Então Jesus ali reconhece esse gesto como algo preparado por Deus, né? A atitude dela. E deixa claro, e por essa atitude aqui, onde for pregado esse evangelho, vai ser pregado também aqui a atitude dela, vai estar registrado aqui, deixando bem claro, né, que ela deu o melhor que ela podia dar para Jesus, porque ela reconhecia quem ele era. E assim é na nossa vida. Quando a gente reconhece quem é Jesus, quando a gente reconhece o amor de Deus por nós e a entregar o seu filho Jesus por nós, e o amor de Jesus por nós, de se deixar ser entregue, morrer naquela cruz, né? O amor, a atenção, tudo que Jesus, né, fez, né, durante o tempo que caminhou e ensinou, deixando claro que o amor de Deus por nós excede o entendimento de qualquer um, até daqueles que se acham mais espertos, enfim. Só quem sabe de verdade o quanto Jesus é maravilhoso e reconhece o amor de Jesus por nós e que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus e foi entregue por nós, consegue tirar algo de si ser humano, de valor e entregar a Jesus. Eu não estou falando aqui de pegar o que eu tenho de valor dentro da minha casa e vou entregar lá na igreja. Não é isso. Porque eu acredito firmemente que o maior valor que nós temos hoje para reconhecer Jesus é quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Eu acho que muito mais caro do que aquele perfume, né? Porque Jesus não está aqui em matéria para a gente poder dar o nosso melhor, porque senão a gente ia dar mesmo, a gente ia dar o carro, a casa, a gente ia comprar, vender tudo e comprar um perfume mais caro do nosso tempo para fazer. Só que hoje Jesus não está aqui, né? E ele não estando aqui, qual é o nosso melhor?
a ser dado a Jesus, né? Que pode ser dado a Jesus. O nosso melhor é a gente entregar a nossa vida. Eu acredito firmemente que o melhor que nós podemos dar a Jesus hoje, como reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus que morreu por nós na cruz, para que um dia nós possamos ter a oportunidade de morar nos céus através dele, do sangue de Jesus. Eu acredito que é a nossa vida. É a nossa vida. É quando a gente decide deixar tudo de lado. É quando a gente decide viver Jesus de verdade, em espírito e em verdade. Essa é a maior oferta. Esse é o maior presente. Esse é o melhor que cada um de nós podemos dar como reconhecimento do amor de Deus por nós. Entregar a nossa vida por amor de Cristo Jesus que foi entregue, se deixou ser entregue para morrer por nós, para nos limpar dos pecados, da culpa e nos dar a oportunidade de morar nos céus. Eu acredito firmemente nisso. Não tem nada mais precioso que isso. Hoje não é o perfume, né, o bálsamo que é o mais caro, né? Eu acho que o preço mais caro hoje é a nossa vida. Amém? E que assim seja, né? A nossa vida seja entregue a Jesus como o maior preço que nós podemos dar para Ele. Amém? Deus abençoe.